Existe um passo a passo criativo, o que afeta a nossa criatividade e como desenvolver a nossa criatividade. Nós vamos falar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje. Eu sou o Paulo Reis, esse é o canal Comece com Livros. Já deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo, porque assim você permite que a gente chegue a mais e mais pessoas. E lembrando que esse é um vídeo que nós estamos fazendo de uma série de vídeos estudando o livro Frustração, e hoje nós vamos falar da competência emocional criatividade. O mecanismo cerebral da criatividade envolve componentes cognitivos, emocionais, ou seja, engloba a razão e a emoção. Mas, de uma maneira genérica, a criatividade tem muito a ver com as suas experiências individuais e é uma forma de resolver problemas. Então, a criatividade também tem muito a ver com a tomada de decisões. Então, eu quero que você tenha isso em mente. Uma das coisas que está atrelada à criatividade são as suas experiências e outra que ela está atrelada muito à decisão. Ou seja, geralmente a criatividade acontece quando você tem um problema ou algo a resolver. Você tem uma certa experiência, ou seja, você já passou por algo, mas você decide com base nessa experiência, com base em fazer algo de forma diferente. É nisso que mais ou menos consta a criatividade. É mais ou menos dentro disso que está a criatividade. O ponto crucial do processo criativo é o de fazer analogias, ou seja, acessar o repertório mental que já possuímos e dar novos significados ao conhecido. E isso não se dá apenas de forma racional e concreta. A criatividade, o segredo da criatividade tem a ver com um pouco das nossas experiências, ou um pouco da nossa razão, e um pouco também de emoção, um feeling de fazer diferente, e você acredita que vai dar certo e fazendo dá certo. A criatividade está nisso, em pegar algo que você já conhecia, fazer de uma forma diferente, ou anexar uma coisa que seja melhor, né? De preferência que seja melhor, porque o diferente por diferente não muda muita coisa, mas a criatividade surge, ou melhor dizendo, ela é mais benéfica quando você faz algo que melhora a sua vida ou resolve aquele problema de uma melhor forma. A percepção, a sensibilidade e a observação fazem parte de todo o processo criativo, que nada mais é do que a capacidade de combinar informações concretas e abstratas, objetivas e subjetivas, já existentes para resolver problemas reais ou imaginários de maneiras inovadoras. Eu só achei que faltou aqui uma definição melhor, porque eu acho que essa solução tem que vir de forma mais eficiente ou mais rápida, que é para que essa solução seja de fato uma criatividade que eu considero boa. Porque só fazer diferente por ser diferente eu não agrega muita coisa. Agora, quando se é mais eficiente ou se gera mais resultado, é aí que vem a verdadeira criatividade, na minha opinião. Mas falando agora do livro, esses são os três pilares da criatividade: a percepção, a sensibilidade e a observação. Então, todo o processo criativo passa por esses três pilares. Se você observar bem, todo algo criativo, tudo aquilo que é com muita criatividade passa por esses três pilares: percepção, observação e sensibilidade. E outra coisa que é fundamental é se emocionar. Para criar, é preciso se emocionar. Você pode criar com tristeza, com alegria ou até com medo. Cada um de nós tem seus circuitos impulsionados pelas emoções. E são as emoções, a meu ver, que criam conexões criativas entre o cérebro e o corpo. O vídeo mais visto aqui no canal é um vídeo sobre emoções e decisões, como as emoções são afetadas, como as decisões, melhor dizendo, são afetadas pelas emoções, e a emoção também se conecta com a criatividade. Se você for ver, vários cantores falam que se conectam bem com a música quando acontece um momento de euforia da emoção, seja ela para o bem ou para o mal, digamos assim. Quando você está muito feliz ou muito triste, e se você perceber, você pode parar para analisar que a maioria das músicas, ou as músicas que fazem mais sucesso, ou melhor dizendo, as músicas que conectam mais as pessoas, são de algo que envolve a emoção. Geralmente é uma emoção triste, né? Ou a dor da perda de um amor, ou geralmente é isso, né? A dor da perda de um amor. Ou então um estilo de música que conecta bem as pessoas é
um estilo celebrativo, né? De você celebrar algo que você conquistou, algo que você queria. E agora vamos ver os fatores que influenciam a criatividade. A história de cada um, nossas escolhas, ambientes e relações interferem muito na forma como lidamos às decepções e soluções. Então, essas 4 coisas afetam a criatividade. Mas essas 4 coisas estão dentro daqueles 3 pilares lá que eu falei: a observação, a percepção e a sensibilidade. Mas de uma forma mais concreta, podemos dizer também que são, como ele fala aqui, as nossas escolhas, os ambientes, a nossa história e a relação de cada um também faz com que a gente se torne mais criativo. Mais ou menos, né? Depende de como você vê cada um. Mas existe um pré-requisito para ser criativo. Às vezes, a criatividade é questão de abrir mão de uma ideia fixa que tínhamos, esvaziar a mente e olhar as novas possibilidades à nossa volta. A frustração muitas vezes nos cega para os tantos outros caminhos que se apresentam. Fique atento. Então, o pré-requisito para ser criativo é você desapegar de toda ideia que você tem, de tudo aquilo, de toda aquela ideia fixa que você tem que impede de progredir, que impede a solução daquele problema. Então, essa ideia fixa faz com que mate a criatividade, ou seja, ela não aconteça. Eu vou mostrar agora como a flexibilidade gera criatividade. Segundo um estudioso, ou estudioso, melhor dizendo, da educação, Frank Goblet, para sermos criativos devemos ser capazes de pensar em loucuras. A pessoa verdadeiramente criativa é aquela que consegue pensar loucuras. Essa pessoa sabe muito bem que muitas de suas grandes ideias irão se revelar-se inúteis. A pessoa criativa é flexível, ela é capaz de mudar à medida que a situação muda, para quebrar hábitos, para enfrentar a indecisão e as mudanças nas condições sem estresse. Ela não é ameaçada pelo inesperado, da mesma maneira que pessoas rígidas e inflexíveis são. Então, essa flexibilidade faz com que a gente seja mais criativo, que corrobora com o que eu falei anteriormente. A ideia fixa mata a criatividade. Goblet nos faz pensar que a criatividade está associada à habilidade flexível e também às competências intuição, coragem, otimismo, resiliência e, por que não, paciência. Para ele, toda essa mistura pode ser sua loucura. E o estudioso nos lembra sabiamente que ser criativo implica necessariamente errar. Não vamos esquecer o erro, que é quase uma condição intrínseca à competência da criatividade. Então, o erro, que já foi falado nos outros vídeos também, como é importante relativizar o erro, errar também faz parte do processo da criatividade, assim como do otimismo e assim como da paciência e como de várias outras competências que eu falei aqui. Para ser criativo, temos que estar preparados para as críticas. Não dá para, entre aspas aqui, fazer loucuras, fecha aspas, e esperar que todos concordem. Logo, exercitar a criatividade nos traz, por um lado, mais alternativas para não nos frustrar diante de um objetivo. Mas, por outro lado, pode gerar frustração, pois suas criações ou seu modo de criar podem não agradar a todos. Então é importante ter isso em mente, que como estamos fazendo algo diferente quando somos criativos, não vai haver a aceitação das pessoas. Ou melhor dizendo, você vai encontrar algumas barreiras, as pessoas vão criar barreiras. Então você precisa ter isso em mente para 2 coisas. Um, para se preparar para a reação das pessoas, e um para lidar com as frustrações que as próprias barreiras que se impõem entre nós e o processo criativo vão estar. Então você tem que se preparar, ter isso em mente que errar faz parte, porque assim você vai lidar melhor com essas situações. E se eu disser agora que o ócio é o precursor da criatividade? Sim, quando nossa mente se ocupa com nada, ela está vazia e encontra mais espaço para criar. Eu já falei sobre esse tema, sobre a procrastinação produtiva e a procrastinação destrutiva, que é mais ou menos sobre isso. Às vezes, quando a gente está tão focado em resolver um problema, ou melhor dizendo, como a gente já falou, a gente está tão fixo dentro daquele problema,
a gente não consegue visualizar uma solução. Então, se afastar ou colocar ele de lado por um tempo vai fazer com que o cérebro lhe dê novas ideias quando você estiver distante daquele problema, e assim é que você procrastina de forma produtiva. É o mesmo caso aqui, que ele falou. A criatividade vem quando você se afasta um pouco, ou seja, o ócio acaba contribuindo para a criatividade. Ser criativo é muito mais do que pensar fora da caixa. É criar caixas diferentes, ou ainda, não criar com caixas. É pensar de modo novo e limitado. E disso todos somos capazes. Esse trecho conclui toda a ideia que nós vimos até agora no vídeo. Depois nós vamos ver os exercícios para exercitar a criatividade. Então, quando você quer ser criativo, você tem que deixar seus preconceitos e os seus padrões de lado. Pegar a sua referência, você vê através da sua história, através da sua percepção, através da sua observação, e criar algo novo. E é mais interessante que seja uma forma mais eficiente ou eficaz de resolver aqui. Agora vamos para os exercícios que vão nos ajudar a extrair, a melhorar, a desenvolver a criatividade em nós. E o exercício número 1 é: crie várias figuras a partir de um círculo. Ou seja, não fique parado naquela forma geométrica. A partir dela, crie outros. Brinque de reconstruir, ou seja, faça uma coisa e comece de novo e vá recomeçando, você vai começando a ver formas diferentes de fazer aquela mesma coisa que você já tinha feito. 3. Seja um pesquisador de experiências, ou seja, viva experiências diferentes para que você possa ter isso na sua história. Desligue-se, ou seja, saia assim das redes sociais, se desconecte um pouco da tecnologia e conecte-se consigo mesmo, com o ambiente, com aquilo que você está vivendo. 5. Invente, ou seja, crie coisas, ou seja, se você já fez algo, faça de um modo diferente. Desperte o mestre dentro de você, então vá se aperfeiçoando, tá? Tenha isso em mente de fazer de forma diferente aquilo que você já fez antes. Treine a flexibilidade mental, ou seja, passe a enxergar várias formas ou vários caminhos, eu costumo pensar assim, caminhos para resolver um determinado problema. E você escolhe o que você achar melhor de fazer, mas também varie os problemas, né? Ou varie os caminhos, né? Para você desenvolver a criatividade. Procure experimentar e sentir novos perfumes e aromas. Esse é um outro exercício para você não ficar sempre na mesma coisa, para você ajudar o seu cérebro a ter novas experiências. Renove, ou seja, se você costuma jantar num restaurante, vá para outro, ou peça outra coisa, algo diferente. Abasteça o seu cérebro com novas experiências. E, por último, procure ter uma boa noite de sono. Né? Cérebro cansado tem dificuldade de ser produtivo. Então, durma bem. Que é para o cérebro tanto assimilar aquelas histórias, ou melhor dizer, aquelas experiências que você teve, para que ele consiga também assimilar as percepções e as observações, como a gente viu lá os 3 pilares. Então, uma boa noite de sono também ajuda nisso. Um aviso final aqui que eu quero deixar para você é que lembre-se de que a criatividade não tem nada a ver com certo ou errado, bonito ou feio, novo ou antigo, e muito menos com a sua idade. Tenha isso em mente que você pode começar a desenvolver a criatividade em qualquer momento, em qualquer lugar. Agora vamos a um resumo de tudo que a gente viu hoje. Nós vimos a relação com o cérebro, criatividade e cérebro, os segredos da criatividade, 3 pilares da criatividade, que é fundamental se emocionar, os fatores que influenciam a criatividade, sair da ideia fixa, flexibilidade gera criatividade e os exercícios. Agora comente aqui se esse vídeo fez você acreditar que você consegue ser mais produtivo. Comente que eu vou responder todos os comentários. O próximo vídeo será terça que vem, às 2 horas, como sempre aqui no canal, vídeo terça e quinta, às 2 horas. Então se inscreva, clica no sininho para ativar a notificação e se inscreve no canal, compartilha o vídeo, porque isso ajuda com que o canal chegue a mais e mais pessoas. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.